Hoje no Fiz do Zero a gente vai conhecer a história de uma empreendedora que saiu de uma cidadezinha pequenininha com pouco mais de 30 mil habitantes no interior de São Paulo e hoje ganha dinheiro cuidando do sorriso dos seus clientes. Fiz do Zero está começando agora, fica com a gente. Tá começando mais um Fiz do Zero e hoje, quem diria, a gente vai entrevistar uma dentista que virou uma grande empresária. Eu tô aqui com a Carla Sarni. Carla, como é que você começou antes dessa história toda de Sorridentes? O que você fazia antes? Como é que foi seu começo de vida? Eu sou de uma cidade de mais ou menos uns 35 mil habitantes, 50 quilômetros de Ribeirão Preto, Pitangueiras, e eu estudava para ser professora. Nasceu em Pitangueiras? Nasci, fazia magistério para ser professora, porque é o único curso gratuito que tinha na cidade na época, e eu tinha um primo que estava no cursinho prestando para odontologia. E aí um dia ele disse para mim assim, vamos fazer vestibular para odontologia? Eu disse para ele, você tá louco, faz 3 anos que você tá no cursinho e não entra, o que eu vou fazer junto? Não, vamos lá, tem umas festas super boas. Aí eu disse, então eu vou também. Aí nós fomos para Alfenas e eu também prestei Uberaba. E para minha surpresa, né, eu recebi uma ligação da faculdade que eu havia passado. Ele também passou, inclusive nós fizemos a faculdade na mesma classe. E aí eu terminei o curso de odontologia e resolvi vir embora para São Paulo. Mas você ficou, nesse tempo que você fazia faculdade, você trabalhava ou só estudava? Sim, assim, quando eu resolvi fazer odontologia, o maior obstáculo era como eu ia me manter na cidade, né? Meu pai, na época, meu pai faleceu com 47 anos, quando eu ainda estava cursando odontologia, mas o meu pai, na época, ele era motorista de circular na cidade de Ribeirão Preto. Motorista de táxi? Não, de circular mesmo, de ônibus, isso mesmo. E aí, a minha mãe tinha um pequeno comércio na cidade, então assim, o maior desafio era como é que eu ia me manter na cidade. Como a minha mãe tinha comércio, o que eu fazia? Eu pegava as mercadorias na loja dela e vendia na faculdade. Do que era o comércio? De roupas. Mas assim, eu vendia tudo. No dia que eu não tinha nada para vender, eu fazia bombom de leite ninho. Eu tinha uma amiga que era de Águas de Lindóia, a gente ia para Águas de Lindóia, comprava copinhos de água e vendíamos água na porta da faculdade. Se eu não vendia minha mãe, porque não andava comigo. Se ela andasse, eu vendia e me entregava. E aí eu comecei a vender as coisas na faculdade. Assim, todo mundo me conhecia, os professores eram meus clientes, eu vivia de mochila nas costas. Eu fazia curso vespertino, então eu ficava na faculdade geralmente das 8 da manhã até 8, 9 horas da noite. E eu saía da faculdade, eu ia nas repúblicas, onde moravam várias mulheres. Você era uma sacoleira? Sim, até meia-noite todos os dias. Carla, você saiu da faculdade, foi trabalhar com odontologia ou continua sendo sacoleira? Não, eu saí da faculdade, aí eu mudei para São Paulo. Vim aqui, né? E aí eu comecei a procurar emprego. Eu procurava no jornal e aí eu fui trabalhar num consultório onde o dono era um protético e um advogado. Era um consultório bem simplesinho, uma única cadeira, era de madeira, a recepção era um banquinho de madeira e a cadeira era daquelas que sobe na manivela. O local era muito pequeno, muito apertado, não tinha ar-condicionado na época, a gente só tinha um ventilador, passava um calorão naquela época, né? E com o passar do tempo a gente foi pegando, né, uma quantidade maior de clientes. E a gente sempre prezou muito pelo quê? Pelo bom atendimento, né? Aí eu comecei a trabalhar nela e eu fui conquistando os clientes do bairro. Então, em 3 meses eu tinha uma carteira assim que eu atendia das 8 da manhã às 11 da noite. E eu ia embora às 11 porque era o último metrô. Então, eu fiz isso durante 3 meses. Aí, o que aconteceu? Durante a faculdade, eu tenho uma tia com a minha avó, que já faleceu. Elas compraram uma cadeira odontológica nova e foram pagando durante o meu curso de faculdade. Quando completou 3 meses que eu estava neste consultório, eu disse pro Ricardo Protético, o nome dele era Ricardo, que eu iria vender, né, que eu iria sair dali, porque a cadeira que a minha avó havia comprado para mim já tinha terminado de pagar e que agora eu ia ter meu próprio consultório. E aí ele disse para mim, não, eu te vendo o consultório. E aí ele me vendeu o consultório. Então eu peguei aquele dinheiro que eu tinha juntado nos 3 meses. E na verdade o que eu comprei foi a minha própria carteira de clientes. Você mesmo construiu. E uma cadeira bem velhinha.
Aí o que eu fiz? Com a saída deles, né, do advogado e do protético, eu troquei o piso, tirei o taco de madeira e coloquei um piso branco, coloquei uma cortina colorida, tirei o banco de madeira e coloquei umas cadeiras confortáveis, abri uma sala do lado da minha, eu não me desfiz da cadeira velha, montei a nova e convidei uma amiga para vir trabalhar comigo. Então aí eu fiquei com 2 salas. Esse foi o começo da Sorridentes? Foi. Com o passar dos anos, foi crescendo o número de pacientes e ela começou a chamar colegas de formatura dela. Então foi aí que ela montou um segundo consultório, o terceiro, chegando a ter 5 salas em cima de uma padaria num bairro simples da Vila Cisper, né, extremo leste de São Paulo. E a partir daí começou a necessidade de crescer para outros bairros, né? Primeiro Sorridentes nasceu no consultório em cima da padaria. Isso Quanto mesmo. tempo você ficou trabalhando lá com esse consultório? 5 anos, mais ou menos. 5 anos. Isso. E trabalhava também das 8 da manhã às 11 da noite? Mas às vezes eu dava palestra à noite, então o dia que eu dava palestra à noite, eu parava o consultório às 8, aí eu ficava na escola até 11 horas da noite. Mas um diferencial muito grande é que eu atendia aos sábados. E quando eu tinha muito cliente, quando nós construímos a sede nova, né, que eu digo nós construímos porque aí eu já havia conhecido meu marido, aí nós começamos a abrir de domingo também.